Pessoas, tudo bom? A gente no vídeo 4 disse que seria o último do Foucault, eu acabei me esquecendo de um aspecto importante da trajetória dele, Michel Foucault, nos anos 80, e é isso que eu quero destacar no vídeo de hoje, vai ser mais rápido, que é analisar o caminho que o Foucault estava percorrendo ali nos seus últimos anos de vida, na década de 80, e a influência que ele exerceu na filosofia contemporânea, nas ciências humanas nos dias atuais, e para isso eu vou querer citar três teóricos. Um teórico chamado Byung-Chul Han, um outro italiano chamado Giorgio Agamben e o Achille Mbembe, como três referências vivas, muito influentes, que tiveram como inspiração aquelas ideias em torno do biopoder, que a gente analisou no vídeo 4. O Foucault, lá nos anos 80, no Collège de France, ele começou a lecionar cursos como este, que virou o livro chamado Hermenêutica do Sujeito. Aqui ele começa a investigar sobre possibilidades de fugir dessa sociedade disciplinar, dessas práticas de sujeição e buscar uma afirmação da autonomia, o que ele chamou de práticas de subjetivação. E ele toma como inspiração um modelo lá do mundo antigo, do mundo grego, dos estoicos, que é a busca pela ataraxia, a busca pelo cuidado de si, e que os gregos também chamavam de parresia, que é a busca por esse alcance de um discurso verdadeiro, especialmente no momento que a gente vive de fake news, é a ideia de refletir uma sociedade a partir de um discurso franco, honesto, saber lidar com o contraditório, saber lapidar a si mesmo enquanto ser, que são práticas ao longo de uma vida de subjetivação e de construção de um olhar autônomo sobre o mundo, criativo, práticas de resistência na sociedade. Lamentavelmente, o Foucault não teve muito tempo para refletir sobre isso, já que essa tradição intelectual ele estava lá consolidando nos anos 80 e 84 ele acaba falecendo. Mas ele deixou isso como um grande legado e isso tocou a obra, e toca ainda, de grandes teóricos contemporâneos, e é sobre eles que eu quero falar. Este cara, o Byung-Chul Han, escreveu dois livros que têm sido muito lidos atualmente. Ele é um cara que nasceu em Seul e é professor na França, na Alemanha, e tem uma forte inspiração Foucaultiana. Isso fica claro num livro chamado Psicopolítica, esse que vocês estão vendo, e um outro chamado A Sociedade do Cansaço, onde ele analisa as facetas da biopolítica nos dias atuais, uma sociedade neoliberal, onde o domínio não é mais apenas biológico, corpóreo, é um domínio da esfera psicológica, que é esse sentimento que todos nós temos de estar se sentindo continuamente, perpetuamente cansado. Nos fins de semana, nos feriados, independente do horário, se a gente está estudando ou não, o sentimento de culpa, de não estar sendo produtivo o suficiente, de não estar rentabilizando dentro da expectativa da família ou da sociedade. Essa ideia do trabalho a todo momento, do estudo a todo momento, de um desgaste psicológico em relação às expectativas que depositam sobre nós. Isso é uma radicalização da biopolítica que transformou-se numa psicopolítica, diz o Byung-Chul Han. Esse é um tema muito relevante, especialmente nesses dois livros. Um outro autor que tem refletido muito sobre as pautas Foucaultianas nos dias atuais é um cara chamado Giorgio Agamben, um jurista italiano, que escreveu livros como este, O que Resta de Auschwitz, sobre a questão do nazismo, dos resíduos dos regimes totalitários, e ele categorizou numa obra chamada Homo Sacer uma categoria filosófica interessante. O Homo Sacer é uma figura bastante oculta lá do direito romano antigo. Lá na antiguidade, um sujeito, quando ele cometia um crime que acreditavam ser um crime contra os deuses, ele era destituído de qualquer proteção jurídica. Então era um sujeito que estava solto, refém numa cidade e absolutamente exposto a ameaças. Qualquer pessoa poderia, por exemplo, violentá-lo ou matá-lo, e as pessoas não seriam responsabilizadas nem punidas por isso, porque ele havia se tornado um homo sacer. A reflexão do Agamben é que na nossa sociedade contemporânea existem pessoas que estão nessa condição de homo sacer, que estão absolutamente expostas, né? Por exemplo, as pessoas que residem na faixa de Gaza, por exemplo, pessoas que vivem em regiões de favelas no Rio, para citar um exemplo, expostas às milícias,
expostas aos traficantes, mesmo uma pessoa absolutamente honesta, ali a vida dela se torna absolutamente vulnerável, por vezes até pelo Estado. É isso que o Agamben chama de homo sacer, atualizando as reflexões ali do Foucault em torno da biopolítica. E um terceiro legado é de um filósofo africano chamado Achille Mbembe, que tem sido muito estudado, ele inclusive entrou no edital da Federal de Uberlândia esse ano, a prova vai ser em dezembro, um pouquinho antes do Natal, onde ele escreveu um livro chamado Necropolítica. A gente até falou disso no vídeo passado, no vídeo 4, que é uma biopolítica que delimita quais vidas merecem ser vividas e quais não merecem, né? O tempo de pandemia que a gente vive revela muito bem isso, né? Algumas pessoas têm a oportunidade, a chance de se isolar, né? Como eu estou tendo, como muitos de vocês estão tendo. Mas há certas pessoas que não têm essa opção, né? O cara que dirige o transporte público, que boa parte da população faz uso, o cara que recolhe o seu lixo todos os dias, o cara que entrega a sua comida todos os dias. Essas pessoas estão absolutamente expostas ao risco de contaminação e, eventualmente, da morte. E há uma seletividade estabelecida por meio de estratégias táticas e políticas, onde se naturaliza uma política da morte, lamentavelmente, em momentos de exceção. E o Achille Mbembe reflete muito sobre isso num livro chamado Necropolítica, também sob inspiração Foucaultiana, né? Então a ideia do vídeo hoje era fechar o pensamento do Foucault e trazer algumas influências ou legados da sua teoria nos tempos atuais do século XXI, tá certo? Então, agora sim fechamos o Michel Foucault. Tchau, tchau, até mais.